as long as stars are above you, longer if I can. How long will I need you? Olá, amados, a paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui. Mais um dia para a vida de vocês. Então, queridos, irmã, é pecado não querer ver o marido ou a esposa, né? Nem pintado de ouro, dependendo da cor, né, gente? Azul, amarelo, rosa, branco, né? Essa é uma forma de a gente dizer, né? É pecado. O que vocês pensam aí? O que vocês acham disso? É pecado ou não é pecado, né? A pessoa não querer ver a outra pessoa nem pintada de ouro. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, queridos. Bom, depende muito da sua intenção, certo? Né? Depende muito da sua intenção. A questão aqui né? Eu não vejo como errado ou pecado nessa questão de você. Ninguém é obrigado, até porque, né, gente? Ninguém é obrigado a ver alguém que não quer ver. A questão aqui é: por que que você não quer ver essa pessoa? Certo? A questão aqui, o pecado, na verdade, o pecado está aqui, queridos. Então, eu vou fazer uma pergunta para você. Por que é que você não quer ver essa pessoa? Certo? Como eu disse a vocês aqui, certo? Não existe nenhum versículo que condene a gente a não querer ver uma pessoa. Eu não sou obrigada a ver uma pessoa que eu não queira ver, lógico. Agora, a questão aqui é outra, né? O negócio é mais profundo, certo? A questão, como eu disse para vocês aqui, o pecado está aqui. Pecado está aqui. Quando é que é pecado? Vai ser pela sua intenção. É a sua intenção que vai dizer se é pecado ou não é pecado. Por que é que você, como eu fiz a pergunta aí para vocês, por que é que você não quer ver a pessoa nem pintada de ouro? Por quê? Não querer ver a pessoa é normal. Certo? Porque eu não estou afim de conversar, porque eu não estou afim. Mas aí a questão não é essa, né? Por que é que você não quer ver a pessoa? Deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês, né? Muita gente, né, não quer ver o marido, né? Vou ser sincera aqui para vocês. Muita gente aqui não quer ver o marido, sabe por quê? Porque tem raiva dele, tem ódio dele. Isso aqui é o que vai ser o seu pecado. Então, se você não quer ver o seu marido ou a sua esposa porque tem raiva dela, tem ódio dela, tem mágoa dela, tem ressentimento dela, então saiba você que você está cometendo um pecado aqui nessa questão. Então, você não é simplesmente não querer ver a pessoa por não querer ver, certo? Então, o pecado estar aqui, certo? O pecado está aqui nessa circunstância aqui. É no porquê. É na intenção. Certo? Na verdade, o pecado está na intenção da pessoa. Então, o que pode pesar contra a pessoa, na verdade, é a intenção, queridos. Certo? É na sua intenção que vai pesar a situação. Então, pense bem, analise bem por que é que você realmente não quer ver o seu marido. Se você não quiser ver o seu marido porque ele está com raiva, está com ódio, está com mágoa, está com ressentimento, algum tipo disso aqui, né? É porque você tem, né? Você aqui tá errada, né? Tá em pecado. Você está odiando o seu próximo. Então, nesse caso aqui, você não quer ver a pessoa porque você odeia ela. Certo? Porque você odeia ele. É por isso que você não quer ver a pessoa. Então, como eu disse aqui, amados, vai da intenção da pessoa. O pecado está aqui, certo? Na intenção da pessoa. Qual é a sua intenção, hein? Quando você diz que não quer ver a pessoa nem pintada de ouro, qual é a sua intenção?
Por que que você não quer? Então, deixa eu dizer aqui para vocês, olha, às vezes eu brinco aqui com vocês, eu digo, gente, né, eu já falei isso aqui, e realmente tinha dias que eu não queria, né, com o tempo, né, principalmente depois de tudo, depois de eu já ter superado tudo, eu mesmo não queria ver meu marido nem pintada de ouro, gente, forma de dizer, né? Quando eu digo que eu não queria ver meu marido nem pintado de ouro, é forma da gente dizer, certo? Então, no meu caso aqui, certo? Quando eu digo para vocês, ou quando eu já falei aqui para vocês, como eu estou dizendo aqui para vocês, que eu não quero ver meu marido nem pintado de ouro, não é porque eu estou com raiva dele, não é porque eu estou magoada com ele, né? Não é porque eu tenho algum ressentimento por ele, certo? Mas simplesmente porque não era interessante para mim ver a pessoa, certo? Então veja que muda a situação aqui. Então eu tive esses momentos de não querer realmente ver, né? Eu brinco, mas por que eu não queria ver meu marido, gente? Nem pintado de ouro. Forma, quando eu digo, brinco com vocês, assim, gente, eu não queria ver meu marido nem pintado de ouro, certo? É forma de eu dizer apenas. Tem pessoas que diz isso com raiva, mas, né, nem sempre é voltado à raiva. Então eu brinco aqui com vocês como eu já brinquei. Quando eu digo para vocês que eu não queria ver meu marido nem pintado de ouro, de azul, de amarelo, de branco, de verde, não importa a cor, certo? É porque, gente, assim, certo? Eu, né, eu já estava bem, né, em alguns momentos do meu deserto, né? Eu não queria ver ele mesmo, certo? Eu não queria ver ele porque, né, eu já tinha superado ele, eu já tinha, né, e assim, certo? Não tinha nada contra ele, né? Vocês sabem aqui que eu perdoei meu esposo, tal, pai, eu já contei isso pra vocês, certo? Mas é aquela coisa, certo? Depois que a gente supera, pra gente tanto faz, certo? Pra gente tanto faz, tanto fez, certo? Então, assim, eu não queria ver meu marido nem pintado de ouro para eu não, certo? Para eu não sofrer de novo, certo? Porque no meu caso, né? No meu caso, eu tinha um sentimento por ele, certo? E a gente é humano. E a gente é humano, certo? Não é porque eu não queria ver ele de não querer ver, não. Eu não queria ver ele para eu não me magoar de novo, para eu não ficar ansiosa, para eu não desenvolver nenhum tipo de ansiedade, né? Para eu, né, não ficar pensando na pessoa, para eu, né, não ficar triste, certo? Eu não queria ver ele por esses motivos aqui, certo? Quando eu digo que eu não queria ver ele nem pintado de ouro, certo? Era para me resguardar disso aqui, certo? Era para me resguardar. Me resguardar porque eu tinha sentimento por ele, certo? Como eu sempre tive sentimento por ele. Como hoje eu tenho, normal, certo? Então eu queria me resguardar, certo? De mim mesma, certo? Para eu não sofrer, para mim não sofrer. Não por ele, certo? Mas por mim, certo? Para eu me resguardar, para eu não ter nenhum tipo de ansiedade, para eu não ter nenhum tipo de, né? Então, o que eu simplesmente estava fazendo é me guardando de mim mesma, certo? De mim mesma, porque eu sou humana, certo? Eu tenho sentimento e quando a gente tem sentimento pela pessoa ainda, certo? Principalmente quando a gente tem sentimentos pela pessoa, magoa ver ela. Magoa ver ela e não poder tocar nela, não poder falar com ela, não pode abraçar ela, certo? Porque você já viu uma pessoa que gosta da outra e não poder abraçar, não poder conversar, não poder ter aquela liberdade com a pessoa, não poder ter algum tipo de intimidade com a pessoa, de intimidade sexual, digo intimidade de estar juntinho ali, tá, gente? Então, o que eu não queria era me magoar, era me machucar. Então, eu evitava ver ele, certo? A minha pessoa aqui, certo? Eu evitava ver meu marido. Eu não queria ver ele, não é porque eu estava com raiva, com mágoa, eu não queria ver ele para não despertar,
né, esse sentimento bom, né, que havia em mim. Para não despertar esse sentimento, depois eu ficar ali triste, certo? Ver ele, porque você quando vê uma pessoa que você ama, você fica ali triste, a pessoa vai embora, certo? Você fica ali, e aí? Então era uma forma de eu me resguardar, certo? Então quando eu digo que eu não queria ver meu marido nem pintado de ouro, gente, né? É nesse sentido aqui. Eu não queria ver ele para eu não me magoar, para eu não me machucar, para eu não me sentir mal depois, certo? De despertar aquele sentimento sentimento que já está, entre aspas, ele está ali, mas ele está ali no cantinho dele. Ele está ali adormecido só. O sentimento existe, logicamente. O meu sentimento está ali. O meu sentimento, porque uma coisa eu sempre fui sincera aqui para vocês, o meu sentimento pelo meu marido nunca acabou, gente. Ele ficou por um tempo adormecido, ele, né, ficou soterrado algum tempo, como vocês entenderam aí. Mas eu nunca deixei de amar o meu marido, certo? Né? Eu nunca deixei de gostar dele, eu nunca deixei, porque eu amei ele de verdade, certo? O meu amor por ele sempre foi verdadeiro. O meu amor pelo meu marido sempre foi sincero. O meu amor por ele, né, diferente do dele, né? O dele foi descartável, né? Porque me descartou na primeira oportunidade que teve, ele me descartou. Mas o meu não. O meu foi verdadeiro. O meu amor até hoje é verdadeiro por ele, independente do que ele tenha feito no passado, que me magoou muito, que me machucou muito, certo? Mas o meu amor por ele sempre foi verdadeiro. E eu sou uma pessoa que eu sou muito fiel aos meus sentimentos. Eu sou muito fiel ao que eu sinto, certo? E quando eu amo, queridos, eu amo. Eu não sou uma pessoa que troca. Ninguém pode amar 10 pessoas. Você pode gostar. Gostar, a gente pode gostar de 1000 pessoas. Agora, amar, o meu amor, gente, só foi direcionado a uma pessoa. O meu amor foi direcionado todinho ao meu marido, porque só foi ele que eu amei. É só ele que eu amo. Gostar, eu gostei de muitos, certo? Gostar, eu gostei de muito. Agora, amar, eu só amei ele, certo? Amar, eu só amei ele, só amo ele. Isso aqui vocês estão cansados de ouvir da minha boca, da minha parte, certo? Né? Da minha parte, né? É isso que eu tenho para dizer para vocês. O meu sentimento, né? E eu sou muito fiel aos meus sentimentos. Eu sou muito fiel e verdadeira aos meus sentimentos. Eu nunca vou chegar aqui e dizer que eu amei 2 homens, que eu amei 3 homens, 4 homens. Não, eu só amei um. Gostar, eu posso chegar aqui. Não, eu gostei de 2, de 3, de 4, eu posso até dizer. Agora, amar, né, gente? O verdadeiro amor, amar, eu só amei um. Amar, eu só amei meu marido. Não estou falando aqui porque eu estou fazendo uma declaração de amor, não, né? Sim, vocês podem até entender como declaração de amor, mas, certo? Essa a minha verdade. Então, assim, certo? Certo? Como pessoa, eu procurei uma forma de me proteger, entendeu? Então, foi uma forma de eu me proteger desse amor que eu sentia por ele, certo? Então, a forma que eu consegui é fugir, assim, entre aspas, fugir, não querer ver a pessoa, certo? Era uma forma que eu procurei de me resguardar, de resguardar esse amor que estava tão vivo dentro de mim, né? E eu não queria despertar esse amor para depois esse amor, né, para sofrer depois de novo, não, né? Ele estava lá no cantinho dele, ele estava lá, ele sempre esteve lá. Meu amor, ele sempre esteve lá no cantinho dele, certo? Mas eu, né, não era o momento certo de eu despertar ele, né, gente? Não era o momento certo de eu... Então, eu tinha um cuidado comigo, certo? Eu tinha um cuidado de me resguardar, certo? Em relação ao meu esposo. Eu tinha um cuidado de me resguardar desse amor que eu tinha por ele, desse sentimento que eu tinha por ele. Então, era uma forma de eu me resguardar, certo? Então, para que ver uma pessoa que a gente sabe que não vai ter... É aquela coisa, né? Não vai ter, certo? Não vai ser da mesma forma. Aquela retribuição. Para que despertar um amor, certo? Se não vai ter a mesma retribuição, né? Não ia ter aquela mesma retribuição. Ele não podia me retribuir da mesma forma que eu.
Na situação dele que ele se encontrava, ele não podia me retribuir da mesma forma. Então eu não ia me colocar o risco de me magoar, certo? Eu não ia me colocar à prova, né, gente? A Bíblia diz, não vos coloquei à prova. Então eu não ia me colocar à prova sabendo que eu não ia ser retribuída, né, por esse amor. Que ele não podia dar esse amor, me devolver esse amor, retribuir esse amor, esse sentimento que eu nutria por ele, certo? Então era uma forma de eu me resguardar, certo? Então muitas e muitas vezes, em muitos momentos, eu não queria ver ele. Ele muitas vezes, por exemplo aqui, muitas vezes ele chegava lá em casa, certo? Chegava em casa, né? Ia pegar nosso filho e meu filho, ele ia sozinho, não precisava levar até ele ia sozinho, certo? Eu via a voz dele, ouvia a voz dele, mas eu não queria vê-lo. Eu não queria vê-lo, certo? Para não magoar o meu coração. Então, muitas vezes, certo? Eu fiz isso aqui, certo? Eu não ia ver, eu não ia ficar vendo se era ele na porta, não tinha para quê, certo? Né? Para me magoar. Não tinha para que eu ver ele na porta. Ele chegava, pegava nosso filho, ia-se embora e amém. Assim, né, ia. Vai até o dia que, certo? E ia assim. Então era assim que eu agia, certo? Era assim que eu agia, certo? A vontade, eu não vou ser mentirosa, hipócrita aqui, a minha vontade era ver ele. Mas para ver, para eu sofrer, gente, não. A minha vontade era ver ele, era assim, ver ele, mas eu não queria ver ele partir. Certo? Simplesmente olhar para ele e ver ele partir. A coisa pior que tem, gente, é você olhar para alguém que você ama e você ver ela partir, sair da sua vida, né? A pior coisa, eu já tinha passado por isso. Eu já tinha passado por isso uma vez, né? Logo quando ele terminou o casamento comigo, eu já tinha passado por essa situação. Eu não queria passar por isso todas as vezes, certo? Eu não queria passar por isso todas as vezes que ele tivesse que vir, certo? Se aproximar e partir. Não, Deus me livre, certo? Então, eu já tinha passado, já foi muito dolorido para mim a primeira vez de ver a pessoa que a gente ama partir. Já foi dolorido para mim. Já me foi, né? Já foi dolorido para mim. Certo? Ver a pessoa, gente, porque a coisa pior que tem é essa. É você ver a pessoa que quer que esteja ali com você, perto de você, certo? Né? Já é difícil, já é dolorido você ver aquela pessoa partir, né? Ali. Imagina você reviver isso todas as vezes que você tivesse que ver a pessoa. Reviver isso todas as vezes? Não, então era uma forma de eu me proteger, certo? Era uma forma de eu me proteger. Então, né, me mantive nessa situação sempre, sempre que eu pude fazer isso, eu fiz, certo? Tem coisas que a gente pode controlar e tem outras coisas que a gente não pode controlar. Então, as coisas que estavam sobre o meu controle para fazer, eu fazia. E eu fazia tudo para me resguardar, nessa intenção de me resguardar para não me magoar mais. Então, aqui você está vendo que aqui não tem pecado algum, certo? Eu não tenho um sentimento ruim pelaquela pessoa. Então, né, eu fazia isso para me resguardar, certo? Disso aqui, do sofrimento, para eu não ver, certo? Porque, como eu disse para você, a pior coisa que tem na vida é você ver a pessoa e aquela pessoa não puder retribuir o seu amor. Porque eu tinha, mas e aí o outro tinha? Não tinha. E outra, na situação que na época que meu esposo estava, ele não tinha como me retribuir. Então, eu não ia me botar à prova, né, gente? Para depois ele ir, veio eu ficar em casa chorando, pensando, não. A gente tem que ser inteligente, querido. A gente tem que ser racional, inteligente, não pode ser emocional, certo? Temos que ser, né, racional nessas questões. Não podemos só também, né, botar o coração, tal, só pensar no coração e depois a gente sofrer. Não, né? É melhor evitar o sofrimento, né? A gente
pode evitar o sofrimento. Então, se a gente pode evitar o sofrimento para a gente mesmo, a gente faz. Então, era simplesmente isso que eu fazia. Eu evitava o meu sofrimento, o meu próprio sofrimento. Ainda que ele não soubesse que eu tinha esse sentimento por ele, ele poderia, né, achar que eu não tivesse sentimento por ele, ainda que ele não tivesse, mas eu tinha. Então, quem tem que me resguardar, quem tem que fazer isso, sou eu, certo? Então, quando eu digo que eu não queria ver, quando eu digo para vocês, quando eu brinco com vocês aqui que eu não queria, né, ver meu marido nem pintado de ouro, é nessa questão aqui. Não é porque eu estava com mágoa, com ressentimento dele, né? Eu realmente, né, realmente eu não queria, certo? Ver ele nem pintado de ouro, justamente para, né? No começo eu não queria ver ele pintado de ouro, gente, porque eu tava muito triste com ele, tava muito magoado. No começo, sim. No começo do meu deserto, realmente, eu não queria ver ele nem pintado. Aí eu digo para vocês, nesse momento aqui, eu digo com raiva, certo? Nesse momento que eu digo, ó, no início do meu deserto, eu não queria ver realmente ele nem pintado, não queria ver ele nem de azul, nem de amarelo na minha frente, querido. Porque a raiva que eu tava dele, certo? Era grande. Não era uma raiva de matar. Não, mas com raiva eu tava, decepcionado eu tava, magoado eu tava. E realmente, nesse sentido aí, eu não queria ver ele nem pintado de ouro. Não queria nem ver ele, nem até a voz dele, para vocês terem uma né, uma proporção aqui, eu tinha raiva até de ouvir a voz dele, certo? A voz do meu esposo. Eu não queria ouvir nem a voz dele, nem a voz, nem o nome dele. Não queria ouvir nem alguém tocar o nome dele, querido. Porque dava uma coisa ruim em mim. Nem o nome dele, para vocês terem uma ideia, eu queria ouvir. Nem de alguém, nem a voz, nem ver e nem ouvir. Nem ouvir o nome dele, nem ver a voz, nem ouvir a voz, nem principalmente ver ele, certo? Pessoalmente. Eu não queria nem ver, nem pintar de ouro. Aí, nesse sentido, realmente, eu não queria ver, não. Mas depois quando Deus tratou com o meu coraçãozinho, limpou, purificou, papapá, eu não queria ver ele, né? Para não me magoar, para não despertar o sentimento bom que eu tinha por ele, porque eu sabia que eu não ia ser retribuída, entendeu? Então, para eu não sofrer, né? Então, a gente procura se resguardar, certo? Né? Daquela situação. Então, não é melhor a gente se resguardar? Então, eu fazia isso. Muitas vezes, né? Eu tinha, assim, vontade de ver ele, conversar com ele, papapá, não vou mentir aqui para vocês, certo? Que eu tinha vontade de conversar com ele, de ver ele, bater um papo, bater um lelo, certo? Mas eu não queria me prejudicar a mim mesma, certo? Eu não queria prejudicar a mim mesma, certo? Então, era preferível me resguardar, certo? Né? De mim mesma, né, gente? Do meu coração, de me resguardar de mim mesma, certo? Então, a questão está aí, tá certo? A questão está aí, né? Você não quer ver seu marido porque você tem raiva dele, mágoa dele, ressentimento dele. Então, nesse caso, você está pecando. Nesse caso, é pecado. Você tem alguma, porque aqui nesse caso, você tem alguma coisa ruim contra ele, certo? Você tem alguma coisa contra, né, ruim contra ele. Então, nesse caso aqui, você está em pecado, sim. Aí, nesse caso, é pecado. Agora, se você, né, não quer ver ele nem pintado de ouro, como forma de dizer, é no sentido de quê? No sentido que você, né, não quer para não se magoar, para não se coisar, papapá, não tem nada contra ele. Amém, querido. Né? Aí, nisso aqui, certo? Nisso aqui, aí tudo bem. Aqui não tem pecado, aqui não tem erro. Aqui você está se guardando, né, de um mal maior. Aí, nesse caso aqui, é porque você quer se guardar, para você não se machucar, né? Então, você está se resguardando ali. Então, é você que vai dizer aí. É você que vai dizer se você não quer ver ele nem pintado de ouro porque você tem alguma coisa contra ele. Ou, né? É isso. Tá bom? Então, reveja aí os seus conceitos, reveja aí,
né? Se você não quer ver ele pintado de ouro porque tá com raiva, tem ressentimento, que não conseguiu perdoar, aí, né, aí é um caso grave. Aí é um caso que precisa ser tratado, é um caso muito grave, certo? E você precisa tratar, certo? Então, trate-se. Agora, se é por outra motivação, se é porque você realmente está se guardando, está se resguardando ali para não sofrer, né? Aí, não vejo pecado algum, não vejo erro algum. Simplesmente você está se resguardando ali de se magoar, de se machucar com uma situação que você não tem o controle, literalmente, né? Então, né, você está ali se resguardando, tá bom? Então, faça isso aí. Aí só você vai saber com que intenção, certo? Você não quer ver seu marido nem pintado de ouro. Reveja aí seus, né, suas